Nos acostumamos com o medíocre, com a coisa rasa, com a coisa baixa. E é por isso que o nosso país hoje chegou nesta condição. Nós nos acostumamos com o relativismo da coisa baixa. Certo dia eu falei e cobrei dos bolsonaristas porque se calavam com relação ao absurdo uso do cartão corporativo por parte de Bolsonaro. E a resposta foi que Bolsonaro gastava menos que Lula, quando na verdade aqueles que diziam que não deviam, não devia ter cartão corporativo com Lula, agora aceitavam que o Bolsonaro tivesse cartão corporativo e, bom, se ele usa menos, tá tudo bem. Ou seja, numa demonstração de fanatismo, mas também numa mescla de cinismo. Nos acostumamos com o discurso de que rouba mais faz, que era um discurso lá do Adhemar de Barros. Nivelamos a nossa política no subsolo. E é por isso que as pessoas hoje têm horror ao termo política. Geralmente as pessoas que realmente têm nível e que elas não querem saber de política. Por quê? Porque o universo dos partidos políticos, em geral, está loteada de gente que está no subsolo no que tange não só a questão de desvio de dinheiro, porque não é, a corrupção não é só isto, a corrupção também é o desvio de caráter, de conduta, o desvio de finalidade. A grande questão é que o bolsonarismo consolida isto. Eu estou falando do bolsonarismo, porque é o bolsonarista que passa pano para o desvio do seu ídolo e o petista que passa pano para o desvio do Lula. E tudo com um discurso de medo, tudo com um discurso de, bom, eu prefiro a corrupção do Lula do que o suposto fascismo do Bolsonaro. Ou eu prefiro, né, a tirania do Bolsonaro do que o comunismo do PT, que perguntar para o Ananá, ele não sabe nem o que é comunismo, nem definir o que é o tal do comunismo, que ele diz ser tão contra. Pois, meus caros, nós acostumamos com os discursos rasos, com gente que quer dar opinião e dá opinião todo dia na internet, mas que não lê um livro sequer. Gente que está acostumada a dar carteiraço, que se vende como intelectual e que, na verdade, não passa de pseudos intelectuais, de gente que sabe manipular as pessoas porque tem comunicabilidade muito mais do que informação e credibilidade. Nós nos acostumamos com isto, infelizmente. E é por isso que nós temos hoje, na grande imprensa, por exemplo, tipos como Reinaldo Azevedo. Porque efetivamente nós, não estou falando que é um fato meu, seu, isoladamente, não é isso, estou falando no perfil geral, no espectro geral da população. Nós temos um problema de formação, não só político, mas também um problema de formação, vamos dizer assim, no que tange efetivamente, no que tange a questão de que nós não aprofundamos as questões do Brasil. Ficamos, como já nos alertou Brizola, na espuma da história e não nos aprofundamos
nas questões. E este é o problema. Porque há 60 anos atrás, João Goulart falava da necessidade das reformas de base, que nunca saíram. E neste país que hoje não tem indústria, neste país que hoje tem uma alta taxa tributária e que é uma taxa tributária desigual, onde o mais pobre paga imposto e o mais rico não, e em que os bancos é que dão as cartas e compram os partidos, compram os parlamentares e nós somos manipulados no processo eleitoral. Se alguém acha que tem manipulação do processo eleitoral, não é manipulação do voto na urna eletrônica. A manipulação eleitoral se dá de outra maneira. Se dá, sabe como? Com a influência no processo para votar em A e B, que na verdade representam os mesmos interesses. É esse o problema que esta gente não quer falar e não vai falar, e que em outros lugares não se falam. Se fala, sabe por quê, meus caros? Por um motivo muito simples, porque neste país nós temos um dom, né, de semear e de plantar a todo instante uma tal de hipocrisia. Um país que diz que não é racista, mas tem no seu DNA ainda o gene do pensamento escravocrata na sua mentalidade. Um país que se diz tão pacifista, mas a gente vê os comportamentos aí por aí afora, mostrando o que esse povo não é tão pacifista assim, porque os últimos comportamentos mostram que nós não estamos tão pacifistas assim. Estas coisas têm que ser confrontadas. E é isso que esses não querem. Por quê? Porque eles querem que a gente simplesmente não fale disto. Mas aqui nós vamos falar. Porque eu repito, o bolsolulismo neste canal não tem vez. Aqui nós temos a vez para o confronto numa linha no meio, uma linha que mostre que é possível pensar diferente desses dois opostos que muito mais se aproximam do que de fato se distanciam. E você? O que você pensa a respeito disso tudo que eu falei? Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. Deixe seu comentário, compartilhe, curte e inscreva-se no nosso canal. É muito importante também. Um abraço.